Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos responder 10 perguntas sobre o livro do profeta Daniel. Nós estamos recentemente estudando com um grupo de pessoas aqui na igreja de Barrocão. Nós estamos a cada sábado à noite estudando um capítulo do livro do profeta Daniel. O nosso projeto é estudar o livro de Daniel e o livro do Apocalipse durante este ano. Estamos apenas no começo, já estudamos 6 capítulos, ou seja, a parte histórica do livro do profeta Daniel, e nas próximas semanas estudaremos a seção profética do livro do profeta Daniel. E já é possível se fazer algumas perguntas e também procurar as respostas a essas perguntas. Então, a primeira pergunta escolhida foi essa: o que o profeta Daniel e os seus 3 companheiros aprenderam em Babilônia? Ou melhor, o que foi ensinado ao profeta Daniel e aos seus 3 companheiros em Babilônia? A resposta simples a esta pergunta é aquela que está na Bíblia. Ou seja, no capítulo 1, verso 4 do livro do profeta Daniel, somos informados que a Daniel e aos seus companheiros foi ensinado a cultura e a língua dos caldeus. Essa é uma resposta simples a esta pergunta. Mas em cima dessa resposta, outra pergunta costuma ser feita: o que era a cultura e a língua dos caldeus? Embora estamos bem distantes no tempo da civilização babilônica daqueles dias, é possível, através de escritos antigos, de escritores que viveram naquela época, alguns escritores gregos, como Heródoto, escreveu alguma coisa sobre Babilônia. A Bíblia também tem algumas informações sobre Babilônia e também nós temos alguns achados arqueológicos sobre Babilônia que nos ajudam a ter uma noção acerca da cultura e a língua falada nos dias em que o profeta Daniel e seus companheiros viveram em Babilônia. Com base em tudo aquilo que já foi escrito, que já foi documentado sobre Babilônia, é possível ter uma noção da cultura babilônica e do que provavelmente foi ensinado ao profeta Daniel e a seus companheiros. Por exemplo, os babilônios, eles davam muito valor à decifração de enigmas. Decifrar enigmas era uma atividade favorita na corte de Babilônia. Fazia parte da diversão ali na corte. Então, quando alguém era capaz de criar um enigma ou decifrar um enigma, essa pessoa era bastante valorizada na cultura babilônica. Então, provavelmente, criar e interpretar enigmas pode ter sido uma das ciências ensinadas ao profeta Daniel. Outra ciência que fazia parte da cultura babilônica era a matemática. Os babilônios eram bons em matemáticas. E você sabe muito bem que para se construir, se fazer construções, cálculos matemáticos são imprescindíveis. E Babilônia era uma cidade que tinha uma arquitetura bastante avançada para aqueles dias. Possuía construções magníficas e, com certeza, Daniel, que deveria fazer parte da elite babilônica, ele deveria ser uma pessoa capaz de dominar os cálculos matemáticos mais
precisos daquela época. Então, provavelmente, a matemática de Babilônia foi uma das ciências que fez parte da educação fornecida a Daniel e a seus 3 companheiros. Uma outra ciência que tinha muito valor na cultura babilônica era a astronomia. Muitas vezes os astrólogos daquela época, eles não eram só astrólogos, eles eram também astrônomos. Existe uma diferença entre astronomia e astrologia. A astrologia é uma superstição, enquanto que a astronomia é uma ciência. E o que seria a língua dos caldeus? A língua falada em Babilônia era o babilônico. Mas é provável também, com base na origem de Nabucodonosor, que o aramaico coloquial, ou seja, o aramaico do povão, era também algo que era ensinado ali em Babilônia. E Daniel e seus companheiros, eles deveriam ser preparados para fazerem parte do governo babilônico. E certamente a eles foi ensinado a língua babilônica e o aramaico coloquial. Uma outra ciência fundamental era a escrita cuneiforme, a difícil escrita cuneiforme, que era um modo de escrever em tabletes e os caracteres tinham aquele formato de cunha. Enfim, resumindo, provavelmente com quase 99% de certeza, a Daniel e seus companheiros foi ensinado a criar e interpretar enigmas, matemática, astronomia, a língua babilônica e o aramaico coloquial, além da difícil escrita cuneiforme. A outra pergunta que foi formulada também é essa daqui. Na avaliação de Nabucodonosor, quanto Daniel e os seus 3 companheiros eram superiores aos demais sábios da Babilônia? No capítulo 1 nós temos a resposta. É dito que quando o rei examinou a Daniel e seus 3 companheiros, ele constatou que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os sábios da Babilônia. Contudo, o que significa essa expressão 10 vezes mais? É bom a gente entender que essa expressão, ela não é uma expressão quantitativa. Ou seja, o rei Nabucodonosor não fez um provão, vamos supor, com 100 perguntas aos jovens hebreus e aos demais sábios da Babilônia, e como resultado, Daniel e seus 3 companheiros acertaram 100% das questões e os sábios da Babilônia acertaram apenas 10% dessas questões, levando Nabucodonosor a concluir que Daniel sabia 10 vezes mais do que eles. Não foi isso. A expressão 10 vezes mais era uma força de expressão que servia para indicar o quanto alguém era mais preparado, era superior no domínio de alguma matéria em comparação com os demais. Então é como costumamos usar em nossa língua quando alguém é muito bom, é muito superior a alguém na sua área específica, nós costumamos dizer que ele dá 10-0 em fulano, ou costumamos dizer, prefiro ele 10 vezes mais do que aquele outro. Ou seja, uma força de expressão, e não necessariamente que Daniel e seus 3 companheiros eram 10 vezes mais cultos ou conhecedores do que os demais. Mas o que fica evidente é que Nabucodonosor considerou a Daniel e os seus 3 companheiros em conhecimento, em domínio das ciências que faziam parte da educação desses jovens, considerou eles muito mais competentes do que os demais. Ou seja, eles, como costumamos dizer, davam 10-0
nos demais sábios da Babilônia. A terceira pergunta é: por que seria impossível alguém revelar o sonho de Nabucodonosor? O que Nabucodonosor pediu estava além da capacidade de qualquer ser humano. Ou melhor, estava além mesmo da capacidade até mesmo do próprio Satanás. Sim, Satanás, com toda a sua capacidade que possui, sendo um anjo caído, mas um anjo, ele não tinha condição de revelar o sonho de Nabucodonosor, porque o diabo não é capaz de saber o que se passa dentro da mente humana. Ele é capaz de saber algo a seu respeito se você falar, se você escrever, mas ele não tem condições de revelar o que alguém está pensando, ou o que alguém sonhou, ou o que alguém maquinou em seus pensamentos, mas ainda não verbalizou, não escreveu, não publicou esse conhecimento. Por esta razão que os sábios da Babilônia acertaram em sua avaliação, quando eles disseram: olha, o que o rei exige, nenhum mago, nenhum encantador, nenhum caldeu é capaz de revelar ao rei, mas sim apenas os deuses. Mas os deuses não moram com os homens, eles afirmaram. Ou seja, falaram uma verdade a respeito dos deuses que eles adoravam, que não existiam, mas uma inverdade a respeito do Deus de Israel. Porque o Deus de Israel, por meio do seu Espírito, habita entre nós, habita em nós. Mas a realidade é que nem Daniel, nem os magos da Babilônia eram capazes de revelar o sonho do rei. O próprio Daniel reconheceu isso e afirmou isso a Nabucodonosor ao afirmar que o mistério que o rei estava exigindo que fosse revelado, nem ele, nem os magos da Babilônia eram capazes. Mas Daniel afirmou que havia um Deus no céu que era capaz de revelar aquele mistério. Daniel estava ali a afirmar a onisciência de Deus a Nabucodonosor. Ele apresenta Deus a Nabucodonosor como sendo o Deus que sabe de tudo, o Deus onisciente. A quarta pergunta é: qual império representava cada metal da estátua? O sonho de Nabucodonosor consistiu em uma estátua que tinha 4 metais. A cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés parte de ferro e parte de barro. O que representava os 4 metais? Há praticamente um consenso em todos aqueles que são estudantes das profecias e que adotam o modelo historicista de interpretação profética, que esses 4 impérios foram, na seguinte ordem: a cabeça de ouro, o Império Babilônico. O próprio Daniel fez esta afirmação ao dizer que Nabucodonosor representava o Império Babilônico. Ele era a cabeça de ouro. Em 539, o Império Babilônico foi superado, foi derrotado pelos medos e persas. Sob a liderança de Ciro, Babilônia foi invadida, eles desviaram o curso do rio Eufrates, o rio que irrigava a Babilônia, que passava no meio de Babilônia. Esse rio secou e os exércitos de Ciro invadiram Babilônia através do leito do rio que estava seco. Isso aconteceu no ano 539. Então os medos e persas agora são a parte representada pela prata. Os medos e persas caíram no ano 331 diante dos gregos. Então os gregos agora representam o bronze. O terceiro império ali representado, a terceira parte da estátua. E os gregos, no ano 168, eles foram dominados pelos romanos. E os romanos representam ali a parte de ferro.
o ferro. Enfim, os 4 metais são esses 4 impérios, na seguinte ordem: Babilônia, Medos e Persas, Grécia e Roma. A quinta pergunta: o que significa a mistura de ferro e barro nos pés da estátua? Há um consenso entre aqueles que são historicistas no método de interpretação profética. Os pés de ferro misturados com barro representam a desintegração do Império Romano, a divisão do Império Romano, no ano 476 d.C., e essa desintegração deu origem às nações europeias. E essas nações europeias têm como característica serem fortes e fracas. A Europa é um continente onde nós temos nações poderosas como o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, a França, a Espanha, mas bem próximo dessas nações e fazendo fronteira com elas, temos nações menos significativas, menos poderosas, como Portugal, um país pequeno, um país que tem uma população menor e não teve assim tanto protagonismo na história europeia como essas demais nações. Então, o conjunto de nações existentes hoje na Europa representam os pés da estátua. E nós percebemos o quanto nós estamos avançando no cumprimento dessa profecia. Podemos afirmar com toda segurança que eu e você, na história, fazemos parte, ou seja, estamos coexistindo no período representado pelos pés da estátua de Nabucodonosor, ou seja, dessa mistura entre ferro e barro. Sexta pergunta: o que significa a pedra que destruiu a estátua a partir dos pés e esmiuçou tudo? O significado dessa pedra, o próprio Deus revelou a Daniel, onde temos a informação de que a pedra representa um reino que será estabelecido pelo Deus do céu. A mensagem ali é que nos dias destes reis, ou seja, nos dias em que a Europa estaria dividida com a configuração atual que temos, o Deus do céu iria suscitar um reino que não seria jamais destruído. A pedra representa a segunda vinda de Jesus, que irá por fim aos governos terrestres. O reino de Deus não terá a configuração do mundo atual. O próprio Daniel disse que o reino de Deus vai ser eterno. Esse reino não vai ter fim quando o nosso Salvador estabelecer o seu reino, por ocasião da sua vinda após o milênio aqui na Terra. Não haverá Estados Unidos e Brasil, não haverá as nações europeias, as nações asiáticas. O nosso Salvador vai reinar sobre toda a terra. O seu reino vai ser um reino de caráter mundial, onde todos os povos, onde todos os salvos de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nacionalidades existentes, como nós temos revelado ali no Apocalipse, de toda tribo, povo e língua e nação, irão reinar com Jesus, irão fazer parte do seu reino. Aliás, o simbolismo da pedra foi usado pelo próprio Jesus para representar a si mesmo. Ele mesmo se identificou como sendo a pedra que os construtores rejeitaram. Ou seja, tanto a revelação de Daniel como também a aplicação que Cristo faz a si mesmo nos dão a entender claramente que ali temos representado pela pedra uma revelação acerca da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele virá e vai encontrar o mundo basicamente como ele se encontra hoje. As nações estão divididas, ou seja, não existe mais um soberano como Nabucodonosor, como Ciro, como Alexandre, como os imperadores romanos,
a dominar as demais nações. Embora diversas tentativas tenham sido feitas na Europa para unificar a Europa, a verdade é que cada país tem permanecido com seu governo próprio. Inclusive chama a atenção que em nossos dias está havendo um movimento em torno do nacionalismo, ou seja, as nações estão cada vez mais querendo ser independentes, querendo ser soberanas. E isso faz parte do quadro profético para os nossos dias, conforme foi revelado em Daniel. A outra pergunta, a sétima, é: por que Nabucodonosor mandou construir uma estátua toda de ouro e não semelhante à estátua que ele viu em sonhos? A estátua que ele viu em sonhos, que nós acabamos de descrever há pouco, ela tinha 4 metais diferentes. Mas a estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir na planície de Dura, ela era composta de ouro puro, apenas de ouro, ou seja, tinha um só metal. Por que Nabucodonosor fez isso? O que aconteceu é que, apesar do rei Nabucodonosor ter ficado impressionado com a revelação dada por Deus a Daniel e com a interpretação a ele dada, ao que parece, Nabucodonosor não aceitou essa revelação depois de algum tempo. A ideia de que o seu reino iria passar, ele não se convenceu de que isto iria acontecer. Então, de certa forma, a ideia de Nabucodonosor de construir uma estátua apenas de ouro indicava que ele não era mais crente na revelação dada por Deus. Ele queria que o seu reino fosse eterno, que a sua dinastia, ou seja, ele e os seus sucessores, iriam dominar o mundo para sempre. Então, a estátua de ouro de Nabucodonosor exprimia, até certa forma, a incredulidade de Nabucodonosor na firme palavra profética de Deus. Como vimos mais adiante, Nabucodonosor estava equivocado. O seu reino, conforme predito na profecia, iria passar. A oitava pergunta: por que podemos afirmar que a profecia de Daniel 4 é uma profecia clássica? Os estudiosos das profecias costumam dividir as profecias bíblicas em 2 grupos: as profecias clássicas e as profecias apocalípticas. O que é uma profecia clássica e o que é uma profecia apocalíptica? A profecia clássica, ela é condicional. Ela pode ou não se cumprir. Vai depender da resposta humana a essa profecia. Por exemplo, Daniel 2, nós temos uma profecia apocalíptica. Não dependia da vontade de um ser humano para ela se cumprir. Deus estabeleceu que esse seria o curso da história. E como estamos presenciando em nossos dias, 2.600 anos depois, notamos que os detalhes da profecia, conforme revelados por Deus a Daniel, têm se cumprido nos mínimos detalhes. Então temos ali uma profecia apocalíptica. Mas a profecia de Daniel 4, com base no sonho de Nabucodonosor, onde ele sonhou com uma enorme árvore, onde os animais e os homens tiravam sustento dos frutos dessa árvore e que as aves do céu se aninhavam em seus ramos, e que depois ele ouviu uma voz do céu ordenando que um vigilante cortasse a árvore e que essa árvore fosse derribada e que se passasse sobre ela 7 tempos. Quando Daniel deu a interpretação a Nabucodonosor do que significava aquele sonho profético, Daniel depois deu um conselho a Nabucodonosor. Aconselhou a Nabucodonosor que passasse a tratar com justiça, com misericórdia aos pobres, que colocasse termo em seus pecados, porque talvez aquilo não viesse a acontecer e o decreto do Altíssimo fosse revogado. Então nós temos ali um exemplo de uma profecia clássica. Nabucodonosor não precisaria ter comido capim
se ele tivesse se arrependido, se ele tivesse se humilhado naquela ocasião, se ele tivesse atendido ao conselho de Daniel. Mas Nabucodonosor não fez, então a profecia clássica acabou se cumprindo. Um exemplo disso é o que aconteceu em Nínive. Jonas chegou lá para Nínive e disse que a Nínive só restaria 40 dias e ela seria subvertida. Jonas pregou a destruição iminente de Nínive. Mas o que foi que aconteceu? Os ninivitas se arrependeram e aquilo que foi predito por Deus por meio do profeta Jonas não se cumpriu. Então aqui temos um exemplo de profecia clássica. Ficou claro para você? A nona pergunta. Por que Belsazar só poderia oferecer a Daniel o terceiro lugar? É muito simples essa resposta. Segundo os historiadores e os mais recentes achados arqueológicos, Belsazar era corregente do trono de Babilônia. Ele era o vice-rei, porque o rei de verdade, o rei que tinha o trono, era o seu pai, Nabonido. Então ele era o segundo no reino. Nabonido teve que se ausentar de Babilônia por esta ocasião e constituiu a Belsazar, seu filho, como um corregente, como mais um a reinar no trono de Babilônia. Então ele era o segundo. Então, como ele não era o primeiro e era o segundo, ele não poderia oferecer a Daniel o segundo lugar. Teria que ser, naturalmente, o terceiro. A outra pergunta: quem foi o responsável pela derrota de Babilônia e qual estratégia ele usou para derrotar Babilônia? Nós já até respondemos esta pergunta respondendo a uma pergunta anterior. O responsável foi o rei Ciro, rei dos persas. Ciro, ele usou uma estratégia que foi desviar o leito do rio Eufrates, fazendo com que o rio que atravessava a Babilônia secasse. Essa foi a estratégia que ele usou, já que seria impossível entrar em Babilônia de outra forma. Derrubar os muros seria praticamente impossível. Os muros de Babilônia tinham cerca de 30 metros de largura, por cerca de 7 metros de altura. Era possível carruagens andar por cima dos muros de Babilônia. Então, entrar através dos muros de Babilônia, arrombar Babilônia, seria uma tarefa praticamente impossível. Mas uma parte de Babilônia era irrigada pelo rio, e o rio funcionava como uma barreira para os exércitos inimigos. Então, quando o leito do rio é desviado e o rio se seca, Babilônia ficou sem proteção e os exércitos de Ciro invadiram facilmente Babilônia. Naquela noite, o texto bíblico diz que Belsazar foi morto e a cabeça de ouro deu lugar aos peitos de prata na sequência profética. Enfim, essas são as 10 perguntas. Você, se quiser sugerir alguma pergunta sobre o livro do profeta Daniel, que nós estamos estudando esses dias, pode fazer esta pergunta e eu espero ter ajudado você. A mensagem que fica é que o nosso Deus está no controle da história, a palavra profética é digna de toda aceitação, é digna de confiança e nós podemos firmemente confiar nessa palavra profética, como Pedro disse, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nossos corações. Ou seja, enquanto Cristo não volta, permaneça firme confiando na palavra profética. Até o nosso próximo vídeo.